Olá, o Planeta Azul entrevista hoje Antônio Correia de Lacerda, que é professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp e autor de muitos livros e escreve muitos artigos, uma pessoa muito especializada em economia. Uma de suas obras é O Brasil, o futuro que queremos. Professor Antônio Correia de Lacerda, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado aqui pelo convite, uma satisfação falar com vocês. Eu começaria exatamente pelo tema deste livro que o senhor escreveu em coautoria, O Brasil, o futuro que queremos. Que futuro podemos esperar do Brasil? Pois é, nesse livro, são 20 autores, coordenados pelo historiador Jaime Pinsky, que é editor também. Cada um, então, buscou dar a sua contribuição. Me coube a tarefa de discutir política econômica, né? E eu vejo que no Brasil a gente tem oportunidades desperdiçadas, ou seja, o Brasil inequivocamente é uma das maiores nações do mundo, né? Economicamente, politicamente. Nós estamos entre as 10 maiores economias, temos um mercado consumidor substancial, somos um país continental, um líder no complexo agromineral, né, mundial, mas que enfrenta seus dilemas, por exemplo, na área industrial, na produção, porque há um conjunto de políticas econômicas que foram praticadas ao longo dos últimos 20, 30 anos que foram desfavoráveis à produção, ao empreendimento, né? Eu vou destacar alguns aspectos, mas alguns são bastante conhecidos. Por exemplo, o crédito e o financiamento no Brasil é proibitivo, é muito caro, né? Sim, as taxas de juros são absurdas. Alguém poderia falar assim, poxa, mas as taxas de juros caíram. Se a gente olhar, o juro já foi 14%, o juro básico, né? E anda aí nos últimos meses em 6,5%. Mas 6,5%, por padrão internacional, ainda é alto. Ponto um. Muito alto. Muito alto. Ponto 1. Ponto 2. A diferença entre o juro básico e o juro ao tomador final, que é o que importa, é quando nós, consumidores ou empreendedores, vamos ao banco, sentamos lá na frente do gerente para pegar um empréstimo, né? Esse juro é proibitivo, é muito caro, né? Chega a uma situação em que 1/3 da população brasileira, quase 1/3 da população brasileira, está negativado no crédito, ou seja, ela tem algum problema de inadimplência, porque como o juro é muito alto, dificulta muito o pagamento e a regularização desses débitos. Pior ainda, 70% desse pessoal que está inadimplente está nas modalidades mais caras, que são cartão de crédito rotativo e cheque especial. Aí, então, nós estamos falando de juros que chegam a 300%, 400% ao ano. É um campeão mundial, absurdo, né? Campeão mundial, não há precedente, né, mundo afora. Então, esse, por exemplo, é uma trava do enorme potencial que poderia ser o mercado consumidor brasileiro e, portanto, gerar mais renda, emprego, arrecadação tributária, né, também, já que o Estado não gera recursos, né? Ele vive da contribuição usar o termo aqui técnico, que é agente econômico. E quem é agente econômico? São todos nós. Somos trabalhadores, consumidores, empresários, empreendedores, somos os agentes dessa atividade. Agora, nessa recente visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, ficou muito evidente o interesse do Brasil em ingressar na OCDE. Esse é um bom caminho? Olha, eu tenho sérias restrições à política econômica, às estratégias do governo Bolsonaro, né? Me parecem estratégias absolutamente subordinadas, né? Excessivamente subalternas aos interesses norte-americanos. Evidentemente, isso não é favorável ao Brasil. E a ilusão de fazer parte da OCDE, na verdade, a OCDE o que é? Uma organização de países chamados desenvolvidos. Nós estamos longe, infelizmente, no Brasil, de sermos um país desenvolvido.
Isso parece contraditório com o que eu acabei de dizer, né, que o Brasil é uma das grandes potências, tudo isso. O problema nosso é a desigualdade. Nós somos um país extremamente desigual, extremamente injusto e que precisa utilizar os instrumentos de Estado, de política econômica, de política social para amenizar as desigualdades. E o programa do governo Bolsonaro vai na contramão desse processo, né? Então há uma ilusão de que um alinhamento automático com os Estados Unidos ou uma integração ao CDE possa nos trazer benefícios. E eu não vejo esses benefícios. Na verdade, nós deveríamos insistir no nosso próprio projeto, né? De uma nação mais justa, mais desenvolvida, criar mais oportunidades de mercado de trabalho. Por exemplo, nós temos hoje oficialmente 12 milhões de desempregados. É uma quantidade absurda. Pior ainda, num conceito mais amplo, o IBGE, que é o órgão oficial do governo e do Estado brasileiro, que calcula o desemprego, assume 27 milhões de desempregados, né, de pessoas que estão fora do mercado. Por quê? Porque não conseguem uma ocupação com renda regular, né? Há ainda o problema do subemprego. A inserção do jovem no mercado de trabalho é dificílima, porque uma economia que há anos está estagnada torna muito difícil, né? Por melhor que ele se prepare a inserção no mercado de trabalho. Ou seja, querer ingressar na OCDE, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que reúne os países mais desenvolvidos, ou fazer um alinhamento automático com os Estados Unidos, está muito longe daquilo que é o ideal para a nação brasileira. Pode favorecer alguns setores, mas está longe de representar um ganho para a nação brasileira. Nesse caso, pode atrapalhar, inclusive, o excelente comércio que o Brasil mantém atualmente com a China? Isso pode ser um problema, né? Um alinhamento automático com os Estados Unidos ou qualquer outro bloco tende a prejudicar essa postura do Brasil de jogar globalmente, né? O Brasil é um país que hoje tem o seu comércio exterior bastante equilibrado entre Europa, Estados Unidos, China e países asiáticos e países árabes, né? Então, e a própria América Latina também não esquecendo disso, que a América Latina é um importante parceiro, né? A Argentina e outros países. Então, você fazer uma opção de cara por um determinado bloco ou país, você tende a prejudicar os demais. Muitas vezes prejudicando os seus próprios interesses, né? Então, a questão ideológica, ela não deve se sobrepor às questões comerciais e econômicas, né? Deve haver um equilíbrio nessas questões. O Brasil tem passado por uma série de reformas e uma das mais importantes foi a reforma trabalhista. Para um país que tem tantas fragilidades do ponto de vista do seu processo econômico, como que as relações de trabalho podem ajudar ou não a se chegar a um outro patamar de economia? Eu vejo que as relações de trabalho são importantes, a legislação sobre legislação do trabalho é muito importante, no entanto, o tema tem sido enviesado no Brasil. A principal justificativa que eu ouvi da reforma trabalhista é de que ela geraria mais empregos, o que é uma ilusão, porque, na verdade, ninguém vai contratar mais funcionários, nenhum empresário contratará mais funcionários simplesmente porque você está diminuindo os benefícios do trabalhador ou tornando-o mais barato. O que favorece a contratação de funcionários é uma economia crescendo, uma economia que gere oportunidades. Então, o foco está equivocado. Quer dizer, na verdade, o que nós temos que fazer é melhorar as condições para se empreender no Brasil, né? Além dos juros que nós já mencionamos, a questão tributária, o excesso de burocracia, né? A facilitação de negócios, né? Você, para abrir uma empresa hoje, se for uma grande empresa ou uma pequena empresa, passa por um conjunto de burocracias que leva meses até, né? E um custo muito elevado, antes, inclusive, de você começar a faturar, né? Então, é um contrassenso, quer dizer, nós deveríamos facilitar os negócios, facilitar o empreendedorismo para gerar mais oportunidades de trabalho. E do ponto de vista da reforma da Previdência, qual é a sua análise? É uma reforma necessária? Até que ponto ela precisa ser feita? Como que está esse debate
e a sua análise sobre isso. Pois é. A questão da Previdência é que também vejo que ela está mal colocada no Brasil. Quer dizer, todos os países precisam reformar a sua Previdência. Por quê? Porque mudou o cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? Qual que é a lógica da Previdência? É que você vai, durante a sua vida ativa, contribuir para depois usufruir na aposentadoria. E existe um cálculo atuarial que os países fazem da expectativa média de vida, né? E uma notícia boa é que todos nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida, por exemplo, no Brasil, cresceu de 40 anos, que era na década de 60, 70, para mais de 70 anos hoje, né? Já estamos lá em 75 anos. Então, a boa notícia é que estamos vivendo mais. Só que isso é a média, né? É muito diferente de acordo com a classe social, de acordo com a região do país. Então, você criar uma regra geral, né, num país tão desigual como o Brasil, e estabelecer um patamar mínimo para a aposentadoria, é uma grande distorção. Ponto 1. Ponto 2. Você querer jogar todo o custo da reforma da Previdência nos mais pobres é profundamente injusto, né, para um país que já é extremamente desequilibrado. O terceiro ponto é que você tem que tratar os cidadãos igualmente. Nós temos hoje uma disparidade muito grande entre a aposentadoria no setor privado, no judiciário, no legislativo, entre os militares, e não é possível. Então, uma reforma para valer deveria equilibrar minimamente esses efeitos, não é o que está sendo proposto, né? O que está sendo proposto é diminuir o benefício do mais pobre sem mexer nas regalias dos mais ricos, né? Sem falar ainda que não há nenhum projeto ou ação para diminuir a inadimplência do pagamento da Previdência, né? Na dívida bilionária que existe de vários grupos empresariais com a Previdência. Então, quer dizer, tudo isso leva a uma grande disparidade, né? Então, na verdade, o que está sendo proposto, o que está em discussão, é uma contra-reforma, né? Porque uma reforma para valer, ela deveria ir ao âmago das questões que estão longe de serem afetadas pela propalada reforma. O senhor tem uma consultoria para empresas. Como consultor, quais seriam os conselhos que o senhor daria a essas empresas hoje? Ótimo. A minha consultoria é especializada em desvendar os cenários econômicos, né, e os seus impactos para as empresas, organizações, federações, associações, né? E a nossa atividade tem sido uma equipe pequena, mais especializada, em fazer essa análise do cenário macroeconômico e setorial para o posicionamento estratégico dessas empresas e organizações. E nós estamos numa fase que é muito contraditória, né? Porque a economia brasileira não está crescendo já há muitos anos, né? Cresce residualmente 1% nos últimos... É o famoso voo de galinha? Voo de galinha, né? Quer dizer, que não tem sustentabilidade e não tem robustez, né? Por outro lado, o mercado brasileiro está aí, quer dizer, o mercado não sumiu, ele só está crescendo menos. Então, na verdade, as empresas têm que se adaptar a esse quadro e aproveitar as oportunidades, né? Por exemplo, oferecendo uma gama de produtos e serviços adequados à capacidade de compra dos consumidores e das outras empresas que lhes são, portanto, clientes, né? Então, eu vejo que esse está o maior desafio, porque você tem um número muito grande de desempregados, como a gente falou, a renda do brasileiro não está crescendo, né? Pelo contrário, o poder de compra, de certa forma, diminui, porque se você pegar, por exemplo, a classe média, que é o grande impulsionador do consumo, ele tem, nos últimos anos, incorrido em custos muito elevados, mensalidade escolar dos filhos, né? Os impostos, ou a taxa de condomínio, né, que sobe. Plano de saúde? O plano privado. De saúde, então, é o que mais sobe, né? Então, tarifas públicas, água, luz, telefone, internet, né, que se tornou também necessário. Então, o que acontece? O que sobra do orçamento para os bens de consumo, sejam do dia a dia como alimentos, roupas, sapatos, ou os bens duráveis, né, que são eletrodomésticos, até o automóvel, né, fica bastante limitado, principalmente num país com as taxas de juros que são praticadas, né? Então, o que acontece? As empresas precisam ser criativas
para oferecer alternativas para esse consumidor que está com o orçamento cada vez mais apertado. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a economia cresce muito pouco, mas nós estamos nos maiores mercados do mundo, onde é preciso oferecer alternativas para que as empresas e os consumidores possam continuar consumindo. Então, a empresa que tiver a agilidade e a criatividade para oferecer essas alternativas, apesar da crise, será bem sucedida. Atualmente, se fala muito na necessidade de se ter um Estado mínimo. Poderíamos até dizer que o atual governo aposta nessa direção com uma liberalização maior. Esse caminho para a economia do Brasil, como ela está funcionando, é um caminho adequado? Olha, buscar a eficiência do Estado, eu diria que é algo bastante louvável, né? O problema é como você faz isso, né? Num país com as disparidades regionais de renda que há no Brasil, você reduzir a participação do Estado, você estará onerando o mais pobre, né? Porque a chamada meritocracia, né, que é a solução pelo mercado, que é muito pregada pela atual política econômica e pela equipe econômica, ela é válida quando você tem uma igualdade de condições, o que não é o caso brasileiro, né? Ou seja, o ponto de partida das pessoas ser mais ou menos igual. Igual. Isso vale para educação básica, para condições de moradia, até saneamento, né? E o Brasil vive essa contradição. Ele é uma das maiores economias do mundo, mas é uma das mais injustas. E só para citar um dado, né, eu falei em saneamento, 50% dos brasileiros não têm acesso a esgoto e água encanada, né? Então, para você ter ideia da carência de desenvolvimento que se tem. Então, num país com essas desigualdades, numa nação tão díspare, você falar em Estado mínimo me parece um grande contrassenso. O Estado mínimo pode ser uma solução para a Alemanha, para a Suíça, né, para países altamente desenvolvidos que têm uma renda per capita muito elevada. Um país com o grau de desigualdade que tem o Brasil carece de políticas públicas e de políticas sociais para amenizar esses efeitos. E o Brasil tem um Estado social que foi desenhado na Constituição de 88, né? E que, infelizmente, está sendo destruído, né, aos poucos, com a carência de recursos, os problemas fiscais, mas ao invés de se enfrentar os problemas fiscais, o que está ocorrendo é a degola de programas sociais muito importantes para amenizar esse nível de desigualdade. Nesse sentido, como que as políticas de transferência de renda que foram aplicadas fortemente nos últimos anos, elas impactaram na economia? Elas tiveram um papel muito relevante para o período de desempenho econômico bastante razoável que o Brasil teve, principalmente pós-crise de 2008 nos Estados Unidos. O Brasil respondeu muito bem àquela crise, né? E conseguiu praticamente manter durante 4, 5 anos ainda a sua economia crescendo. Então, as políticas públicas, elas têm um papel de amenizar as disparidades sociais. Por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa muito bem sucedido, ele é um programa relativamente barato, ele custa 30 bilhões de reais ao ano. Só para você ter uma ideia, só de juros o Estado brasileiro paga cerca de 400 bilhões de reais ao ano, né? O programa Bolsa Família, que atende a 13 milhões de famílias, 51 milhões de beneficiários, custa apenas 30 bilhões. Quer dizer, ele custa relativamente pouco e é um programa cujo custo-benefício é muito saudável, porque ele representa injeção direta de recursos aos mais pobres e com a condição de que eles mantenham os filhos na escola, né? Então, muitas vezes, as críticas que são feitas ao Bolsa Família desconhecem ou não levam em conta o vínculo que ele tem, por exemplo, na manutenção dos filhos na escola, que isso é o verdadeiro rompimento de um ciclo de pobreza que dura 500 anos, né? Então, é um programa muito bem sucedido e tem sido recomendado, inclusive, por órgãos internacionais como o Banco Mundial, como uma excelente alternativa para países pobres ou extremamente desiguais, como é o caso brasileiro.
O Brasil, desde sempre, tem se caracterizado pela exportação de commodities, ou seja, exportamos minérios, soja, algodão, petróleo cru, até em alguma medida, mas pouco investimento, pouca exportação em relação a produtos manufaturados. Como é que se pode superar esse degrau? É interessante porque, veja, o Brasil é um campeão no complexo agromineral e pecuário, né? Nós estamos nos primeiros postos de produção e exportação de soja, milho, carnes em geral, frango, carne bovina e também minério de ferro, né? Somos muito bons nisso. Não há nenhum problema em ser bom em produtos in natura, em commodities. A questão é que isso não pode se dar em detrimento dos outros setores, da indústria, dos serviços. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode e tem capacidade para ter um bom desempenho, não apenas nesses setores tradicionais que a gente mencionou, que são agropecuária, mineração, mas também na indústria e serviços. E para isso, você precisa de um ambiente mais favorável, envolvendo uma taxa de câmbio, por exemplo, que seja competitiva, né? Ou seja, um dólar equilibrado, que nem seja muito barato, porque isso vai favorecer demais as importações, nem muito caro, porque isso vai, evidentemente, ter um efeito maléfico sobre a inflação, né? Financiamento, muito importante, e políticas públicas, políticas industriais e políticas de competitividade que favoreçam a criação de indústrias, a inovação, né? E a exportação. Então, isso depende de um ambiente econômico que seja favorável, né? Começando lá com juros, financiamento, taxa de câmbio, política tributária, até o dia a dia das empresas, né? A associação entre o saber da universidade, os institutos de pesquisa e a sua aplicação prática nas empresas da inovação, para isso gerar cada vez mais valor agregado, mais produção, mais renda e ter um espaço maior da exportação ocupando um melhor lugar, né, desses mercados que são altamente dinâmicos e que o Brasil tem todas as condições de fazer. Por que não faz hoje? Porque todos esses fatores que eu falei jogam contra, né, a empresa que desejar exportar. Existe um empenho atualmente em se aproximar ainda mais dos Estados Unidos, especialmente na questão do comércio. A recente visita do presidente Bolsonaro mostrou muito bem isso. A relação que o Brasil tem na sua balança comercial com os Estados Unidos, ela se apoia em produtos manufaturados. Então, é o aço em chapa, a aviação, quer dizer, equipamentos, turbinas. E esse tipo de comércio com os Estados Unidos é completamente diferente do comércio que o Brasil mantém com seu principal parceiro comercial, que é a China. Ou seja, para a China exportamos matérias-primas, sem muito valor agregado. Como é que é possível fazer um equilíbrio, ao mesmo tempo que se busca melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos em produtos altamente competitivos e, ao mesmo tempo, manter uma relação com a China e outros países no sentido dessa exportação de commodities? Eu acho que a palavra correta disso é o equilíbrio, né? Porque, embora tenhamos um comércio mais qualificado com os Estados Unidos, para você estabelecer acordos comerciais com eles, muitas vezes vai implicar na abertura de interesses dos Estados Unidos em áreas estratégicas no Brasil, como, por exemplo, petróleo, como, por exemplo, telecomunicações, internet e tudo mais. Então, você precisa ter uma estratégia de inserção internacional que garanta o seu espaço nesses países, mas sem abrir demais a sua economia aos interesses norte-americanos, né? Porque isso muitas vezes vai além da questão econômica, passa pela questão da segurança, da geopolítica, né? E o mesmo vale para a China. Quer dizer, claramente, o interesse maior da China é em se autossustentar naquilo que ela não tem autossustentabilidade, que são basicamente a questão hídrica, a questão energética e de matérias-primas e alimentos, né? Então, a China faz a sua estratégia mundo afora, comprando terras na África, comprando empresas na América Latina e, particularmente no Brasil, tem atuado muito fortemente, inclusive, no agronegócio,
né? Hoje a China tem restrição para comprar terras aqui no Brasil, como todo estrangeiro, mas praticamente domina todo o comércio e as transações na área do centro-oeste brasileiro, né? Tendo então uma influência muito grande sobre os mercados, sobre os preços. Então todas essas questões precisam ser muito bem analisadas e devem preceder a questão ideológica, né? Então o governo Bolsonaro é, por interesse e por afinidade ideológica, fortemente identificado com o governo norte-americano, mas isso não pode se sobrepor aos interesses nacionais, no sentido da nação brasileira, e aos próprios interesses comerciais e econômicos. Vamos terminar nossa entrevista tocando no assunto da América Latina. O senhor tem pesquisado essas relações comerciais entre o Brasil e essas instâncias de integração regional. Como é que anda esse setor da integração? A América Latina pode caminhar ou continuar caminhando junto? Deveria, né? Seria estrategicamente muito importante, até pela questão geográfica, né? Que houvesse uma integração maior. Infelizmente, essa integração ainda é relativamente pequena, comparativamente ao potencial que tem. Por exemplo, a integração de infraestrutura na América Latina é praticamente inexistente, né? E seria muito importante para o Brasil, por exemplo, uma saída pelo Pacífico, né? Via Chile, por exemplo. Que é um projeto que, inclusive, já está sendo estudado, mas ainda não foi implementado. Não foi implementado. Com a participação dos chineses, inclusive. Inclusive dos chineses. Então, há, por exemplo, aspectos de integração monetária, né? Que deveriam favorecer mais esse intercâmbio. O próprio fortalecimento e ampliação do Mercosul esbarra em dificuldades. Então, toda integração não é fácil, a gente tem o exemplo europeu, né? Só que a Europa já está num estágio muito mais avançado, porque está há 60 anos se integrando, né? Apesar do Brexit. Apesar do Brexit e outros vários problemas. Então, isso mostra que a integração não é algo de curto prazo e nem, no entanto, fácil. No entanto, é muito importante, porque isso daria uma solidez maior, né, para a região e uma oportunidade maior para todo esse mercado latino-americano que percorre aí 300 milhões de cidadãos, né, que poderiam estar mais integrados e nos conhecermos muito melhor, né? Na verdade, o desconhecimento é mútuo, tanto dos brasileiros em relação aos demais sul-americanos e latino-americanos em geral, como vice-versa, né? A começar pela própria língua, né? Onde elas são semelhantes, mas principalmente os latinos têm uma dificuldade fora do Brasil, fora os brasileiros, de nos entender, né? Talvez a gente os compreenda melhor, porque talvez a amplitude da nossa língua seja mais abrangente, do que eles nos entenderem, né? Então, começa daí, eu acho que uma necessidade que extrapola, inclusive, a questão econômica. Mas na questão econômica, há uma série de complementaridades, né, que poderiam ser intensificadas, mas isso deveria fazer parte da nossa pauta, né, de todos esses países, que nem sempre é colocado claramente com objetivos e metas, né? Então, eu vejo que isso é uma oportunidade a ser desenvolvida no futuro. O Planeta Azul entrevistou Antônio Corrêa de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu agradeço muito a sua presença no Planeta Azul e espero tê-lo em uma nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.